Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui, porque o Senhor nos reuniste como teu povo, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade. Nós te agradecemos porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais medo, já não há mais perigo para aqueles que estão em teus braços de amor. Que nós possamos sempre ter essa certeza, essa convicção de que nós estamos em tuas mãos, de que por meio da palavra da fé, de que por meio da ministração do sacramento, de que por meio da comunhão com os nossos irmãos, de que por meio das nossas orações, que por meio do teu Santo Espírito falando conosco, nós possamos ter sempre a consciência de que somos seus, de que o Senhor veio em nosso favor e nos resgatou, de que nós somos amados por ti, Pai. Por isso nós oramos e, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha e meu redentor. Amém. Amém. Meus irmãos, quem nunca viu uma cena em que uma criança estava num círculo rodeada de outras crianças? E bom, a gente sabe, né, que crianças são tanto encrenqueiras, correto? E como crianças são encrenqueiras, sempre vai existir uma criancinha que é um tanto quanto valentona, não é mesmo? E nesse círculo, imagine a situação. Um valentão provoca uma criança. Mas essa criança responde para essa outra criança que é mais valente: você não vai ter coragem de mexer comigo. E a outra criança, ou esse valentão, vai falar: até parece. Você não passa de um fracote. E a criança retruca: pois é, eu até posso ser um fracote mesmo. Mas você tá vendo aquele cara ali? Ele é o meu irmão mais velho. Ele é meu irmão e se você mexer comigo, eu vou chamar ele e ele vai me proteger. Nesse momento, o valentão normalmente para por um instante. E é como se ele estivesse fazendo cálculos mentais, meditando. Será que realmente vale a pena continuar mexendo com essa outra criança que possui um irmão mais velho e mais forte do que nós dois? E após esses cálculos que ele faz, na maioria das vezes, simplesmente o valentão vai embora. E provavelmente o valentão vai embora falando alguma coisa como: você tem sorte que a gente não está sozinho. Ou então eu te pego na saída. Ou então você não espera pela próxima. Essa é uma experiência que certamente quem tem irmãos, seja irmãos mais velhos, e o irmão mais velho normalmente é aquele que protegeu o irmão mais novo, ou então o irmão mais novo é aquele que sempre procurou para o irmão mais velho para socorrer a ele nessa situação. De qualquer forma, essa é uma experiência que muitos de nós passamos. Quem nunca passou por isso? Eu mesmo sou o irmão mais velho de outras duas irmãs. Eu sou o mais velho de 3. A minha esposa, Rafisa, ela é a mais velha, é a irmã mais velha. Eu tenho certeza que, vez ou outra, ela teve que acudir a irmã dela numa situação, no mínimo, parecida. É algo muito comum, meus irmãos, o mais fraco procurar o mais forte para se tornar o seu aliado, para ter a quem buscar socorro, para que ele possa se esconder nas fortes do irmão mais forte e falar: me protege. Ou então que ele possa falar assim: tá vendo? Ele está do meu lado. Você não tem coragem de mexer comigo. Você não é nem doido. Você sabe quem está comigo? Tá vendo aquele cara ali, o fortão? Ele mesmo, ele está comigo. São algumas frases que a gente pode ouvir numa situação dessas. E essas frases somente podem ser ditas por alguém que tem confiança de que não importa o que aconteça, ela sempre vai estar protegida por esse irmão mais velho. Mas essa não é a experiência que está restrita apenas a relação de irmãos ou relação de primos. Olha só o que Paulo nos diz. Depois disso, o que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo, Jesus, que ressuscitou e mais ainda está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem será o valentão que vai ter coragem de se colocar entre nós? É a pergunta confiante que o apóstolo Paulo nos faz nesse texto que nós acabamos de ler.
quem vai ter coragem de interferir, de intervir nessa situação contra mim? Quem? Meus irmãos, uma breve olhada em Romanos faz a gente perceber que existem poderes que tentam contra a humanidade. Nós já falamos sobre uma das várias narrativas de Romanos e sobre como dois personagens se apresentam como inimigos da humanidade, elas surgem e são descritas em Romanos, o pecado e a morte. Nós podemos ver, por exemplo, em Romanos capítulo 5, versículo 12, onde o primeiro desses personagens nesse texto aparece. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado, a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou então, no versículo 14, ainda do capítulo 5, no entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou então, no versículo 17, com efeito, se pela transgressão de um só, a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida aqueles que recebem pela mediação de um só, Jesus Cristo, a graça e o dom da justiça. Ou então, no versículo 21, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado, a morte, são apresentadas como entidades que entram no universo, na criação, por meio do pecado de Adão. E elas começam a agir. Mais especificamente, o que o texto de Romanos 5 vem dizer é que elas escravizam e reinam. Escravizam e reinam. Mas esses personagens continuam aparecendo no capítulo 6. Por exemplo, no versículo 9, que nos diz o seguinte: sabendo que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, a morte não tem mais domínio sobre ele. Ou então, os versículos 12 a 14 de Romanos capítulo 6. Portanto, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer a seus desejos. Não ofereceis mais os vossos membros ao pecado como armas de injustiça. Pelo contrário, oferecei a vós mesmos a Deus, como quem passou da morte para a vida, e os vossos membros a Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, pois não estáis sob a lei, mas sobre a graça. É interessante essa linguagem de conflito cósmico em que nós somos apenas armas sendo utilizada no meio desse conflito, não é mesmo? Ou então, meus irmãos, nós podemos ver ainda, no capítulo 7 de Romanos, o pecado surge como uma espécie de grande vilão de toda a história. Ele é apresentado como alguém que exerce um domínio tão profundo sobre o ser humano, que é como se o pecado tivesse invadido o próprio homem no seu aspecto mais íntimo, o possível. Como nós podemos ler em Romanos 7, 8, por exemplo, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, o pecado produziu em mim toda espécie de cobiça. Ou no versículo 11, de fato, o pecado, aproveitando a ocasião oferecida pelo preceito, seduziu-me e acabou me matando. E ao ponto que este ser humano, este eu atormentado que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 7, ele se apresenta até como alguém que não tem tanta culpa por aqueles erros, por aquelas transgressões, por aqueles pecados que ele comete. Porque ele vem nos dizer o seguinte no versículo 17: nesse caso, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ou então no versículo 19: não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero.
dos capítulos 5 a 7 de Romanos, as satânicas forças sobre-humanas chamadas pecado e morte têm tirado vantagem da humanidade, escravizando-as e se colocando como governantes sobre toda a humanidade e sobre toda a criação. Como muitos estudiosos gostam de nos lembrar, se nós lermos apenas Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ter a impressão de que a grande necessidade humana é o perdão. Quando nós passamos a ler, então, do capítulo 5 a 8, você tem a impressão de que perdão é só a primeira etapa. Muito mais do que perdão, a humanidade precisa de libertação, de redenção, de resgate, de socorro. E é somente, então, no capítulo 8 de Romanos, que nós encontramos uma descrição da vitória sobre o pecado e sobre a morte, como nos diz no versículo 3 do capítulo 8. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, e por causa do pecado, e condenou o pecado na carne. 3 vezes pecado aparece nesse texto. Por fim, em Cristo Jesus, essas satânicas forças sobre-humanas do pecado e da morte são condenadas, e elas encontram a sua condenação por meio da morte de Jesus. Jesus foi descrito como, apresentado como liberto das garras do pecado e da morte, e todos aqueles que foram unidos a ele por meio do batismo, e dessa forma foram crucificados com ele e ressuscitados com ele, podem então experimentar novidade de vida, vivendo por força do Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e que nos faz herdeiros. Como Paulo vem falar em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 8, ao matarem Jesus, os poderes deste mundo não sabiam que elas estavam dando início ao seu fim. Ou como o apóstolo Paulo fala, nenhum dos poderes desta era soube, pois se eles soubessem, elas não teriam crucificado o Senhor da glória. Elas não sabiam que ao crucificarem Jesus Cristo, elas estariam não acabando com o Filho de Deus, mas encontrando o seu próprio fim naquela cruz. Meus irmãos, Jesus Cristo venceu. E o pecado e a morte foram derrotados. E, enfim, a humanidade é arrancada das garras do pecado e da morte e passa a viver no reino da graça e da justiça do Filho amado de Deus. Os poderes que oprimiam a boa criação de Deus, como Gênesis gosta de nos lembrar que a criação é boa. Os poderes que oprimiam a criação, os poderes que oprimiam a humanidade, enfim, a criação e a humanidade podem experimentar libertação. A criação, enfim, pode se tornar uma nova criação. Porém, nós lemos sobre a vitória de Jesus na cruz e sobre a libertação. E nós sabemos que nós experimentamos essa libertação no batismo, quando nós somos enxertados no corpo de Jesus e nós passamos a participar com Ele. E participando de Jesus, nós experimentamos toda a nossa salvação, justificação, santificação, glorificação e tudo mais, porque nós estamos unidos a Jesus. Mas a vida continua. A vida continua após a vitória de Cristo. A vida continua após o nosso batismo e enxerto na pessoa de Jesus. Após a descrição da triunfante vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, nós poderíamos esperar que o apóstolo Paulo, ele começasse a descrever cenas como as de Apocalipse ou de 1 Tessalonicenses, onde trombetas são soadas e arcanjos e anjos vêm para inaugurar o reino de Deus e inaugurar a nova criação do Senhor Jesus. Mas o que nós encontramos em Romanos, depois do versículo 3 do capítulo 8, é que a vida continua. A vida continua, meus irmãos. O que nós encontramos é que nós vivemos
no que é chamado de tempo presente. Nos sofrimentos do tempo presente. Nesse tempo intermediário entre a nossa salvação e a consumação dessa salvação. O que nós encontramos é isso. A criação, então, nós, o povo de Deus, o Espírito, essas três personagens são descritos em Romanos, do versículo 18 até o versículo 27, como que gemendo. Todos nós somos descritos como que tendo dores de parto. O nosso sofrimento presente representa essas dores de parto. E que dores de parto são essas? A dor que a criação sofre ao ser destruída são dores de parto. A dor que nós passamos no tempo presente, tentando viver uma vida que honra ao nosso Senhor e muitas vezes constantemente falhando. Por isso nós temos que vir constantemente ao trono da graça de Deus. Ou como nós fazemos questão de repetir todos os nossos cultos, que nós temos a absolvição dos pecados na presença do nosso Senhor. Nós vivemos dores de parto. A criação, o povo de Deus e até mesmo o Espírito de Deus, em Romanos capítulo 8, são descritos que como que gemendo. Nessa linguagem que traz sentido e a ideia de que as dores de parto é para fazer com que a nova criação de Deus, essa nova criação de Deus que foi profetizada muito ainda nos profetas como Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias e tantos outros, essa nova criação que nós cremos que já foi iniciada quando Jesus Cristo ressuscitou e que nós podemos experimentá-la hoje, na igreja. Nós experimentamos isso e nós temos dentro de nós vida, mesmo que nossos corpos ainda não tenham experimentado a redenção dos nossos corpos, nós aguardamos, gemendo a redenção de nossos corpos, nós gememos. Afinal de contas, nós podemos ver a luz da nova criação aqui e ali, mas ela ainda não se consumou, meus irmãos. Enquanto isso, nós aguardamos, nós esperamos, nós aguardamos a redenção de nossos corpos. A criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, quando nós seremos redimidos e ela também será. O Espírito geme dentro de nós, aguardando esse dia também. E enquanto nós aguardamos, meus irmãos, nós vivemos no poder do Espírito. Vivemos como filhos e filhas, herdeiros e herdeiras do Senhor. E vivemos sabendo que todas as coisas, como o apóstolo Paulo vem nos dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Afinal de contas, nós somos libertos das garras do pecado e da morte. Nós somos predestinados a viver conformados à imagem do Filho de Deus. E dessa maneira, juntamente com o apóstolo Paulo, nós falamos: quem pode se colocar contra nós? Ou relendo as palavras do apóstolo Paulo, a partir do versículo 28, nós sabemos que todas as coisas, que em tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. De fato, os que ele conheceu desde sempre, também os predestinou para se configurarem com a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Depois disso, que diremos então? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com Ele não nos daria todas as coisas? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, espada, nudez, perigo.
Com efeito, como está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas de matadouro. Em tudo isso, porém, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, qual valentão vai poder aparecer e fazer oposição a nós, fazer oposição ao povo de Deus? Eles podem até existir, eles existem, e o apóstolo Paulo listou vários, e eles são muito maiores e muito mais misteriosos do que nós podemos imaginar. Mas quem pode conosco? Ora, se nós fomos amados por Deus quando ainda éramos fracos, quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos, e nós recebemos o amor e a reconciliação de Deus, quanto mais agora que nós somos considerados filhos e herdeiros. Quem pode se colocar contra nós, meus irmãos? Quem? Ninguém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou. Nós fomos redimidos por tua poderosa mão. Nós somos amados por ti e o Senhor se manifestou poderosamente em nosso favor e nós somos muito gratos por esse amor com o qual o Senhor nos amou. Senhor, que nós possamos viver hoje a vida nessa certeza, Pai, de que nós fomos resgatados por ti, Deus. E Senhor Jesus, que como aquele irmão pequeno, fraco, que se esconde atrás do seu irmão mais forte, que pode lhes proteger, que nós também possamos nos colocar atrás de nosso irmão mais velho, Jesus, aquele que é as primícias da nossa redenção, as primícias do reino, que nós possamos nos colocar atrás dele, o nosso valente, o nosso todo-poderoso Jesus Cristo. Senhor Jesus, quem pode conosco? Se estamos em ti, se estamos guardados por ti, ninguém. Nós te somos gratos por teu amor. Em nome de Jesus, nós oramos, aquele que reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e sempre. Amém.